Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. O nosso tema de hoje é desculpas para não servir a Cristo. Estamos baseados em Lucas 14, a partir do versículo 15, na famosa parábola do grande banquete. Eu queria que você analisasse o seu coração, que você olhasse para dentro de você, qual é a sua postura com relação a ser um discípulo de Jesus, a servir a Jesus. Será que você tem dado desculpa ou não? Como é que está a sua disponibilidade diante da voz do Senhor, do convite do Senhor, do chamado do Senhor para a sua vida? É só sobre isso que nós vamos falar desde já. Dá o seu like, dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal e deixe seus comentários. Eu sou o pastor Giovanni, trazendo uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Olha o que diz Lucas 14, 16. Jesus aqui contando uma parábola, ele diz: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E Jesus disse: e é a hora da ceia, e na hora da ceia mandou o seu servo dizer aos seus convidados: vinde, que tudo já está preparado. E todos a uma começaram a se desculpar. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por desculpado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por desculpado. E outro disse: casei-me com minha esposa e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor, aquele que havia convidado para o jantar. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas, pelos bairros da cidade, trazei aqui os pobres, aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e valados e forçai-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Quais são as desculpas para não servirmos a Cristo? Baseados nesse texto bíblico, podemos pensar um pouquinho sobre esse assunto. Primeiro, precisamos aprender que pessoas sempre apresentam desculpas quando não querem fazer algo. Mas há outras cujas desculpas, sim, são sinceras e merecem a devida consideração. Então nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Primeira desculpa para não servir a Cristo é a desculpa: sou demasiado pecador. Sou demasiado pecador. Talvez você já tenha pensado nisso alguma vez na sua vida. A pessoa que não reconhece que está doente não chamará o médico. Há esperança para tais pessoas, ao passo que não pode haver para os que se julgam perfeitos, E como tem gente assim no ambiente religioso, às vezes pensamos que somos piores do que realmente somos. Moisés, por exemplo, matou um homem. Paulo foi o principal dos pecadores. Pedro blasfemou. Maria Madalena foi uma meretriz. O ladrão da cruz roubou. E se Jesus pôde salvar cada um deles, será que Jesus também não pode salvar você? Lembre-se que Deus é amor. Lembre-se que Cristo veio para salvar pecadores. 1 Timóteo 1,15. Cristo morreu pelos pecados. Romanos 5, 6 a 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo Jesus morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8 fala sobre isso. Será que Jesus não tem o poder e a capacidade de tornar o pecado branco como a neve? Sim. Será que ele não nos lançará fora? É o que diz João 6,37. Aqueles que o Pai lhe dá na sua mão jamais serão lançados fora. Então, a experiência do filho mau que quis voltar ao lar, aqui o filho pródigo, pediu para voltar e o pai o recebeu de braços abertos. O filho pródigo é uma parábola que revela o coração paternal, amoroso, misericordioso e compassivo do nosso Deus, tá bom? Segunda desculpa que as pessoas dão para não seguir a Jesus, para não servir a Cristo.
temo fracassar. É o medo do fracasso. Talvez você já tenha pensado, olha, já me esforcei uma vez, já tentei, a coisa não vai, né? E aí a gente pode trazer aqui a ilustração de uma criança, né? O que diremos de uma criança começando a andar? Será que ela já sai andando? Não. Ela cai, ela tropeça, ela falha, né? Várias vezes ela tenta andar, mas cai no meio do processo. Assim também nós falhamos, erramos, caímos muitas vezes, então não tenha medo de fracassar. Continue andando, continue falando, continue fazendo a obra do Senhor. Será que porque a criança caiu uma vez, não vale mais a pena se levantar e tentar continuar a andar? A resposta é que sim, precisamos continuar andando com o Senhor, trabalhando para o Senhor, fazendo boas obras, atos de justiça, não a fim de queremos ser salvos através dela, mas porque somos cristãos, porque somos filhos de Deus. Deus tem prometido cuidar de nós, Deus tem prometido nos proteger. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, né? A tua vara me consola, o teu cajado me consola, né? Então é muito importante isso, teremos o cuidado do Senhor para conosco. Nós vemos isso em Isaías 43:1, Isaías 41:10 e 41:13. Nós vemos desse cuidado e proteção do Senhor com os filhos de Deus. Terceira desculpa que nós temos: muitos cristãos são hipócritas. Muitos cristãos são hipócritas. E a gente precisa lembrar, somos responsáveis pela nossa situação perante Cristo. Quanto aos outros, não é da nossa alçada julgar. Lembre-se disso. Quanto aos outros, não é da nossa alçada julgar. Quem julga é o Senhor. Talvez você... aí eu quero lançar uma pergunta aqui. Morreu fulano ou ciclano por você? Será que alguma pessoa, algum ser humano foi seu salvador? Não. Então, lembre-se, nós não podemos basear o nosso serviço a Cristo, a obra ao Senhor, olhando para as pessoas, porque alguns cristãos são hipócritas. Jamais. É o que diz Jeremias 2:2, Jeremias 45:22. Nós falamos um pouquinho sobre isso. Romanos 14:4 e João 21:21-22 fala sobre essa temática. Nós não podemos usar de muleta a hipocrisia, falsidade e o erro e falha de outras pessoas. Porque muitos cristãos são hipócritas, então essa vai ser uma desculpa para mim não servir ao Senhor, para mim não responder ao chamado do Mestre, como diz a parábola inicial que nós lemos aqui para vocês. E por último, a última desculpa para servir ao Senhor é: ainda é cedo, sou muito jovem, tenho muito tempo, deixarei para mais tarde. Muitas pessoas também têm usado essa desculpa para não servir ao Senhor. E a pergunta é: quando é que se deve buscar ao Senhor? A resposta está lá em Isaías 55, versículo 6. Quais as virgens que puderam tomar parte nas bodas em Mateus 25? As que estavam prontas? Estará você já pronto para servir o Senhor? Outro exemplo é a casa do rico louco, né? De Lucas 12:19-20. Se Deus chamar você, será que você está pronto para ouvir o chamamento de Deus e responder ao chamado de Deus? Lembre-se, na juventude é o melhor tempo para servir ao Senhor. Não existe idade para servir o Senhor. O importante é haver disponibilidade no nosso coração. Leia lá Eclesiastes 12:1, Atos 26, de 28-29 e Hebreus 4:7. Eu quero terminar com Hebreus 4:7. Livro de Hebreus 4:7. Determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, mas ouvi a palavra de Deus. Porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia?
Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, qual é o repouso aqui que a Bíblia está falando? É o repouso da fé. A fé é o repouso em Deus. Através da fé e da confiança no Senhor, quem confia, entrega, e quem entrega, descansa. Então, não dê desculpa esfarrapada para servir ao Senhor. Nós vimos aqui 4 desculpas para não servir a Cristo. A primeira delas, sou demasiado pecador. A segunda delas, temo fracassar, já me esforcei uma vez, já tentei, a coisa não vai. A terceira, muitos cristãos são hipócritas. Olha como tem gente falsa no ambiente religioso. E a quarta, ainda é cedo, sou muito jovem, tenho tempo demais, deixarei para mais tarde. Então, assim como na parábola que nós lemos inicialmente, muitos perderam a bênção, perderam a festa que aquele homem havia convidado para participar, muitos deixarão de ir para o céu, porque não querem servir ao Senhor, desprezam o chamamento de salvação, de vida eterna, de vida com Deus, com o nosso Pai. Não faça isso, querido. Pelo contrário, seja fiel, seja dedicado, se consagre ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Aqui no link de descrição tem todas as informações para que você possa semear, colaborar conosco e também os nossos canais e redes sociais para abençoar o teu coração. Grande abraço, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, em Umuarama, Paraná.